Fala pessoal, Cristiano, aqui da Crescer Indústria de Automação. Estou aqui com o meu Node-RED, tá? Pesquisando e aprofundando aqui para conhecimento para criar soluções e dividindo aqui com vocês na medida que eu descubro algumas coisas. O que que eu tenho aqui, né? É, Aqui do meu lado, eu tenho uma plataforma onde eu estou desenvolvendo alguns ensaios que consiste no nosso hardware de automação industrial que a gente está criando, que tem o SP32 aqui na placa, e via porta serial I2C, ele comanda placas de expansão aqui de digital, aqui de analógica, aqui mais uma de digital também, tá? E eu quero mostrar para vocês todo esse potencial aqui com essa integração do Node-RED, e eu vou mostrar também que eu tô esse código que está dentro do ESP, que eu vou detalhar. Primeiro eu vou apresentar a solução para vocês, tá? E depois eu vou mostrar como é que eu cheguei nela, tá? Então aqui, ó, lembrando aqui, se eu pressionar essa tecla aqui, ele aciona os hardwares, tá? Aqui tem duas placas de expansão de I/O, tá? E aqui eu tenho um gerador de 4 a 20 miliamperes que está atuando no meu sistema, tá? O que que é interessante aqui, ó, que já dá para mostrar? Quando eu opero aqui, ó, o meu gerador, eu já tenho aqui no Node-RED, ó, a leitura. Aqui em cima eu tenho uma leitura de 460 a 3.300, que é o que está dando no meu ESP32, tá? Então eu tenho essa leitura aqui embaixo. E aqui eu fiz uma correlação para dar de 0 a 100%. O que que acontece? Depois eu vou mostrar para vocês que vocês vão conseguir esse mesmo Node-RED que eu fiz, ele gera como se fosse um código-fonte, vocês vão conseguir importar para o Node-RED de vocês e poder visualizar o que que eu fiz, tá? Então eu vou eu vou botar um projeto no GitHub onde vai ter o código do ESP32 e o código do Node-RED também. Só quero mostrar tudo para vocês. Então, aqui está o hardware, né? Se eu desligar aqui a plataforma, peraí, deixa eu desligar. Liguei. Vou mostrar aqui, ó. Peraí, ali. Então, aqui, ó. Ah, não deu para ver. Deixa eu minimizar aqui, então. Aumentar a câmera. Deixa eu subir a câmera. Deixa minha cara lá. Olha lá, ó. Então, eu entrando nessa URL aqui, ó, que tem o dashboard que eu programei, tá? É a mesma URL do Node-RED, barra UI, vai ter o dashboard, né? Então aqui, ó, eu consigo fazer as atuações, ó. É engraçado, quando tu tá atuando seguidamente, ele responde bem, mas se tu parar um pouquinho, como se ele entrasse em sleep até tu voltar a comandar. O que que eu quero mostrar para vocês? Se eu abrir o mesmo a mesma URL no meu celular. Olha só que bonito que ficou, inclusive, ó, no celular. Aí vai ter um tempo, ó, e acionou. Eu também tenho como se fosse um app. Só que aqui, diferente da URL local, eu estou botando o IP desse meu PC, onde está rodando o servidor MQTT, né? Lembrando que isso aqui é uma solução MQTT, tá? Que vocês vão poder visualizar no próprio. O Node-RED está implementando um broker MQTT, tá? Então vocês vão poder visualizar isso aí. Aqui, ó. Ok? E aí o que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se precisa dar um pause aqui para mostrar. Aí se eu abrir essa mesma URL em outro PC, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se aparece a minha Droid Cam aqui, ó. Tá, a minha outra câmera. Então, se eu for num outro PC aqui, ó,
Só que vocês não vão estar vendo. Então, deixa eu botar nessa minha outra câmera aqui. Deixa essa aqui medindo o painel, mostrando o painel. Peraí que eu não estou nem conseguindo aqui. Já aqui, câmera. Deixa essa aqui mostrando o painel ali. E aí, se eu for num outro PC, e essa aqui do Zoom que eu vou mudar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, se eu for num outro PC, lembrando que essa minha outra expansão de I/O aqui, ela tá a 10 metros com cabo de I2C, tá? Ó, aumentar a distância aqui. Esse cabo azulzinho aqui tem 10 metros de comprimento. Tem um display aqui, ó. Eu boto a rodar ali. Tem um display, tudo em I2C. Agora deixa eu mostrar para vocês lá no outro PC. Aqui, ó. Clico aqui no PC, mesma instância funcionando. Então, pessoal, agora eu vou dar um pause aqui para mostrar para vocês o código-fonte aqui preparado. Tá, então aqui, ó, vocês vão encontrar um GitHub aqui, e aí dentro dele, essa aqui é a visão de quem subiu um arquivo. Deixa eu ver se ele abre aqui. Aí. Então, vocês vão ter uma pasta com o código do ESP32, tá? E esse aqui, ó, flows.json. O que que acontece com esse cara? Esse aqui, ó, é o Node-RED, que esse que está implementando aquele dashboard, tá? Então, vocês vão abrir um Node-RED de vocês e ele vai inserir um outro flow, tá? Quando vocês fizerem essa importação, vocês vão vir aqui, deixa eu tirar a minha cara aqui, vocês vão vir aqui, import, tá? Aí vocês vão dar um select file to import e aí vocês vão importar o JSON, tá? E aí ele vai criar esse mesmo ambiente, aí vocês vão poder ver o que que eu fiz para programar, o que que tem aqui, né? Aqui está o objeto esse que cria o MQTT Broker, que eu comentei num vídeo anterior. Se você não viu ainda, dá uma olhada lá. Aproveita e se inscreve no canal. Daí vocês vão ver o Node-RED, que está criando esse ambiente aqui, tá? Com esses objetos de liga, desliga, tá? Liga, desliga e etc. Aí, dentro do ESP, eu anotei aqui uns pontos. O que que eu quero comentar com vocês? Dentro desse código que vocês vão ter ali, vocês vão poder visualizar como que funciona uma interrupção de hardware, tá? Que eu criei aqui, ó, uma interrupção de hardware para ler na forma como eu programei, que não até não foi a melhor, mas nessa forma como eu programei, foi importante essa questão da interrupção. Eu estou usando dual core, um core para gerenciar o MQTT e um core para fazer esse processo aqui da ciclagem das IOs, né? Porque eu quero ver a performance do I2C, né? Então a performance realmente ela fica bem interessante, tá? Por que que eu estou usando o I2C? Porque se a gente vai usar RS485, 232, eu vou precisar de um microcontrolador na outra ponta para gerir o Modbus, por exemplo. E o I2C, ele é um protocolo de comunicação normalmente usado em placas, tá? Mas que eu estou fazendo o uso de uma eletrônica para poder usar ele fora de placa, né? E aí, assim, reduzindo bastante o custo de cada hardware e tal. Então tá, falando do código. Falei das interrupções, falei sobre a questão do dual core, que é algo que eu abordo bastante e é um poder muito interessante dentro do SP32. Então estão aqui os dois cores e aqui cada task rodando o seu código. Ah, então, barramento I2C, né? É esse que eu estou falando. Como é que está constituído esse barramento I2C?
Eu saio daqui com um cabo RJ45, venho para um hardware que tem o RJ45 e eu posso, já tem um hardware para fazer uma expansão ali. E aí eu vou indo lateralizando e posso, por exemplo, desse hardware aqui eu posso colocar 8 hardware desses, né? Então fica bem interessante. Ali é o meu hardware de entrada analógica, que é o que vocês viram mexendo no dash, né? E ainda tem aqui, ó, eu montei hoje possibilidade. Esse cara aqui, ó, que é o I2C, o LCD I2C, apresenta uma série de problemas quando a gente aumenta o comprimento dos cabos, tá? E com essa instalação aqui, eu tô com 10 metros de cabo, né? 10 metros de cabo aqui com RJ45 e tá funcionando perfeito, ó. Por que que eu sei que tá funcionando perfeito? Aqui é o relógio, ó. O relógio que eu tô com um RTC e 2C aqui também, ó. Então, esse RTC é o que sabe a hora. Então, vocês estão sabendo aqui a hora que tá sendo gravado esse vídeo, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Então, esse código aqui, vocês vão ter acesso a ele no link aqui no vídeo. Eu estou deixando o link desse GitHub, tá? Muita gente pede código. Quando o código ele é muito simples ou dá para visualizar no próprio vídeo, eu acabo não subindo, mas esse aqui já é um código mais complexo, aí eu estou subindo. Tá. Lembrando, esse cara aqui roda o MQTT, tá? O protocolo MQTT. E aí aqui vocês vão poder ver como implementa e a biblioteca que roda e é o início desse conhecimento, aqui no meu caso, e vocês têm que procurar ela também para poder rodar, é o Pub Sub Client, tá? Então esse cara aqui que é a base desses códigos MQTT, né? Vou desligar ali. Tá ok, pessoal? Então, assim, ó, ah, daqui a pouco alguém vai me perguntar, mas se eu quiser salvar os dados, né? Deixa eu aproveitar até, que é o próximo passo de um produto, né? Normalmente, eu preciso do banco de dados. Eu sei que tem, que assim, ó, o Node-RED, ele é, ele é mutante, assim, tu pode colocar mais ferramentas nele, né? Mais nodes, tá? Ele chama cada caixinha dessa aqui de node. Então, assim, tem um para, por exemplo, SQL. Então, pode colocar ali. Mas se o cara quer fazer algo mais rápido, tem aqui, ó, pode salvar um arquivo TXT, um CSV, com esses comandos aqui. Tá bem tranquilo mesmo, bem fácil de usar. E aí já vai salvar os dados também, vai poder salvar dentro do PC, ou se estiver em outro computador, salvar na rede, por exemplo, só colocar o endereço na rede, né? Tá ok, pessoal? Então, nesse vídeo era esse assunto aí, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.